Olá, estudante! Bem-vindos à Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Eu sou o professor Mário Silva, componente Filosofia, estudo de Antropologia. Hoje vou tentar explicar para vocês a seguinte questão: o homem, o que é? Segundo Tomás de Aquino, o homem é uma criatura de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, constituído de uma natureza racional e intelectual, que lhe concede dignidade e permite com que ele seja reconhecido como uma pessoa. O que é pessoa, segundo Tomás de Aquino, é o que existe de mais perfeito na natureza. Por isso, o homem só pode ser reconhecido como tal pela sua natureza racional concedida por Deus. Segundo George Hegel, um filósofo do século XIX, representante do idealismo, que é uma corrente filosófica que acredita que existe uma verdade espiritual por detrás dos acontecimentos, que pode explicar a sua finalidade, o seu objetivo, o porquê ocorreu. E segundo o Hegel, nada mais é do que os desdobramentos do espírito absoluto que acontece na natureza e na história através do homem. Ambos, natureza e história, estão sujeitos a um processo dialético, ou seja, ao movimento, a sempre o porvir, a sempre atualizar, atualidade. Ou seja, para Hegel existe sempre este porvir, que é justamente através da dialética que acontece. Okay? Como você vai entender a dialética hegeliana? Bem, tese, momento inicial, antítese, primeira negação, e síntese, que é a negação da negação ou o resultado da oposição entre tese e antítese. Isso acontece de forma ininterrupta até o espírito absoluto conseguir a sua autoconsciência do espírito absoluto. E esta autoconsciência, segundo Hegel, só acontece através do espírito humano. O porquê o homem é a história? Porque a história é movimento e atividade humana. A história não é um movimento alheio à realidade humana. Aliás, ela acontece por conta da ação humana. E o homem se define na história porque, em Hegel, o homem é uma contínua passagem, é um vir-ser constante, né? Sempre filho do seu tempo, de tudo que procedeu, que já aconteceu e do que está por vir a acontecer. Então, o homem é sempre este ser que está dentro de um contexto histórico, do que o Hegel vai chamar de Zeitgeist, né? Que é o espírito de época, é o representante do seu tempo, mas que tem uma história por detrás deste espírito de época, que é um conjunto de acontecimentos que levaram este momento atual a estar exatamente desta forma. Ok? Então, o homem é movimento, é transformação. O homem é um ser histórico. Ludwig Feuerbach, segundo este cara, que tem uma pegada diferente de Hegel, apesar de ter sido discípulo dele, ele não segue o idealismo hegeliano, pelo contrário, elabora uma crítica sobre a percepção de realidade de Hegel. Então, ele é um materialista e explica o homem a partir do próprio homem. Segundo ele, é assim que o homem tem que se reconhecer, como um ser finito, como um ser físico, como um ser corpóreo. Portanto, em Feuerbach, o homem é um ser transitório, é um ser mortal, é um ser finito. E quando o homem reconhecer isso, ele vai conseguir se compreender, ele vai conseguir se entender e vai buscar entender ainda mais a sua condição especial como um ser que cria, não é um ser abstrato, mas um ser concreto. Ok? Então é um ser dotado de razão, amor e vontade, segundo Feuerbach, que são características essenciais do ser humano, ou seja, é um ser que pensa, é um ser que sente, é um ser que quer, né, que tem vontade. E são capacidades que, segundo o Feuerbach, tornam possível a consciência. Ou seja, a consciência é a capacidade do homem pensar a si mesmo
de forma que tenha o autorreconhecimento. Ou seja, a forma do homem explicar a si mesmo é através da autoconsciência, que é o pensar a si mesmo. Segundo Hegel, ao fazer isso, aliás, Feuerbach, ao fazer isso, ele vai entender que a consciência dele é a própria religião que ele criou como forma de autorreconhecimento. Veja, a religião é criada para o homem e o Deus é criado justamente com as características humanas. É claro que elas estão muito exaltadas, estão supervalorizadas, mas a religião é apenas uma forma do homem se auto-reconhecer. É a consciência humana, ou seja, quando o homem reconhece que a religião nada mais é do que a sua consciência, ele consegue entender a si mesmo, ele consegue superar a alienação, ou seja, ele apenas projetou a si mesmo numa figura que ele chamou de Deus para facilitar o seu auto-reconhecimento. Portanto, o homem é um ser dotado de consciência, que é a capacidade de introspecção para a alma humana, que se define como alma que pensa, que sente, que quer. Esta é a essência humana, então, para Feuerbach. Introspecção é aquilo que eu falei inicialmente, pensar a si mesmo, autorreflexão em busca do autorreconhecimento. Por outro lado, nós temos Karl Marx, também discípulo de Hegel, influenciado por Ludwig Feuerbach. Também tem uma pegada materialista, inclusive o método utilizado por ele é o materialismo histórico e dialético, em que o homem passa por etapas de desenvolvimento de acordo com a forma como ele produz, né, que determina, aliás, as formas que ele produz. O Marx acredita que o homem é um ser natural, no sentido de que ele está sempre preso à natureza. Um exemplo disso é a fome, que não pode ser extinta. O homem vai estar sempre com esta necessidade natural, sempre ligado à natureza. Ele nunca vai superar a natureza. Como ser natural não quer dizer que ele seja apenas um ser natural, mas que ele também, segundo o próprio Marx, consegue superar, aliás, se distanciar desse ser natural, da sua animalidade, através do trabalho. Ou seja, ele é um ser trabalhador e, portanto, é um ser que constrói, através do trabalho, a sua humanidade, porque transforma a natureza em um mundo humano, em um mundo de acordo com o que ele pensou, de acordo com o que ele planejou, porque o trabalho que humaniza o homem, segundo Marx, é aquele pensado, refletido, é aquele livre de necessidades meramente naturais, e aqueles que foi pensado pelo próprio homem, planejado, arquitetado, em busca de um resultado que não é necessariamente um resultado para suprir uma necessidade biológica. Veja que também o homem se revela para Marx como um ser social, porque o homem sempre produz dentro de uma sociedade, porque o homem está sempre inserido dentro de um universo de linguagem, mesmo que ele não trabalhe no mesmo espaço que o outro, não compartilhe o mesmo espaço de trabalho, ele produza sozinho um espaço privado, ele ainda será uma pessoa social, um ser social, porque ele dispõe de uma linguagem, ele dispõe de uma espécie de elo com a sociedade. Bom, então o homem nunca produz fora da sociedade. E por isso que o homem é compreendido em Marx como um ser natural, como um ser que trabalha, como um ser social ou como um animal social. Nessas três perspectivas, ele é um ser histórico, porque as atividades produtivas humanas estão sempre ocorrendo, estão sempre se transformando. Inclusive, essas transformações nos levaram ao modo de produção da existência humana considerado como capitalista, né? Porque toda atividade produtiva ela é um modo de construir a existência material do homem. Só que este modo do capitalismo, ele é uma atividade de trabalho alienada, porque não serve para humanizar o homem.
antes embrutece o homem, porque não é uma atividade livre, não é uma atividade planejada, pensada pelo próprio homem, ok? É basicamente essa questão. Muito obrigado e tchau, tchau.